E aí pessoal, eu sou o Beto Moreira, sou autor do blog Coisas Triviais e estou mais uma vez com vocês aqui no canal Apologia das Letras. Gostaria de fazer uma pergunta. A sua obra está bem protegida? Você tem todo o trabalho de pesquisar, de escrever, de estruturar toda a sua obra, de revisar, de finalizar, e quando chega finalmente no passo da publicação, aparece uma pessoa falando que não foi você que escreveu e que foi ela que escreveu. Então, para que isso não aconteça, existem leis e mecanismos que nós podemos acionar e medidas que nós podemos tomar para evitar que isso aconteça ou para apresentar provas palpáveis para que essa pessoa não roube o nosso trabalho. Porque infelizmente por aí pessoas com má fé não faltam. O direito moral, ele é normalmente o primeiro direito que nós vamos correr atrás. Ele é um tipo de direito autoral, ele vai dar todos os créditos de criação para mim. Esse direito, ele é intransferível. Então, a partir do momento que eu registro o meu livro, eu não posso passar esse direito para nenhuma outra pessoa. Basicamente falando, a nossa legislação, ela garante a tudo que nós criamos o direito sobre aquela obra. Então, a partir do momento que eu termino de escrever, a partir do momento que eu imprimo aquela obra, ela é minha. Então ninguém tem o direito de tomar aquela obra de mim e falar que essa obra é de outra pessoa. Só que como ela é muito aberta e ela tem margens para interpretações, uma outra pessoa ela pode simplesmente alterar as datas, ela pode manipular a data que foi digitada e falar que ela digitou antes, que ela criou essa obra antes. Então o que as pessoas fazem para provar que elas escreveram aquela obra? Elas mandam e-mails com anexo da obra para elas mesmas, elas mandam correspondência, elas imprimem a obra, colocam no correio e mandam no próprio endereço, porque a partir do momento que o correio registra aquela correspondência, ela pode ser entendida como um documento também, ela vai estar datada, ela vai estar registrada. Então a partir do momento que você guarda a correspondência, não abre, deixa ela guardada lá, é uma maneira de provar que você criou essa obra. E tem também o registro em cartórios. Você pode tirar uma cópia de toda a sua obra, levar no cartório, registrar lá e eles vão guardar a cópia. Só que essas medidas elas não garantem necessariamente o direito autoral. Elas podem servir como provas em um caso judicial. Então são medidas de segurança, mas que não garantem o direito autoral. Aqui no Brasil nós temos um órgão que regulamenta isso, que é a Biblioteca Nacional. Lá sim você pode registrar a sua obra e pode registrar a autoria dela. A Biblioteca Nacional ela é um órgão nacionalmente reconhecido. Ela tem como finalidade cuidar de todo o nosso acervo bibliográfico, então todos os livros nacionais estão registrados lá. Ela contém cópia de todas as obras, inclusive para você registrar, você tem que imprimir a sua obra, você tem que rubricar todas as páginas e eles vão arquivar essa obra lá, porque eles têm uma finalidade de proteger as obras nacionais em idioma português. E eles têm a finalidade de conservar a língua portuguesa. Então você encontra lá desenhos, gravuras, quadrinhos, documentos históricos. Então uma grande parte do conteúdo da língua portuguesa está lá. Então uma maneira de você provar, primeiro, que a sua obra existe, porque é um órgão que reconhece a existência de obras nacionais, é um órgão público, é um órgão do governo, então é uma instituição com peso, ela vai garantir a sua autoria sobre a obra. Então o direito moral ele vai ser efetivamente reconhecido através desse órgão, através da Biblioteca Nacional,
e a partir do momento que você registra nesse órgão, você tem a proteção sobre a autoria dela. Eu vou deixar aqui o site da Biblioteca Nacional, lá tem todas as informações, vai cobrar uma taxa que é entre 20 e 30 reais, esse valor vai depender da época que você fazer, e lá tem todas as informações que você precisa para registrar a sua obra. Então eu vou frisar que lá você vai registrar a autoria da sua obra, o direito moral. Esse direito ele vai durar toda a minha vida. Então, enquanto eu estiver vivo, ele vai vigorar. Eu não tenho que renovar, eu não tenho que pagar uma nova taxa, eu não tenho que fazer um novo cadastro. A partir do momento que o autor morreu, vai contar no ano seguinte 70 anos. Então, o que vai acontecer? Os herdeiros do autor, eles vão deter os direitos autorais sobre a obra. Então esse direito ele vai durar 70 anos. A partir do momento em que passou esses 70 anos, a obra se torna pública. Então é claro que você vai continuar sendo o autor dela, porque está lá registrado, bonitinho, você continua sendo o autor dela. Mas aí o direito autoral ele passa a ser de domínio público. Os herdeiros da obra, eles não podem modificar, eles não podem alterar e nem criar uma nova versão. Então, a partir do momento que o autor morreu, eles não podem mais mexer na obra. A obra permanece da maneira em que ela foi editada pela última vez. Através de várias convenções, como a Convenção de Berna, esse direito ele se estende a outros países. Então, em boa parte dos países que você for publicar, não há necessidade de registrar de novo sua obra. A partir do momento que você registrou o direito autoral do seu livro, da sua obra, você precisa pensar na maneira que você vai publicar, seja independente, seja através de editora, seja através de uma prestadora de serviço. Os direitos patrimoniais, eles garantem quem vai poder copiar, distribuir e comercializar a sua obra. Com a publicação você pode explorar ou não economicamente a obra. No caso de explorar economicamente, nós temos basicamente, você tem vários tipos de certificados aí, mas eu vou falar de dois que são muito comuns. O primeiro, mais comum, é o copyright. Você já viu esse símbolo em algum lugar. Ele garante direitos exclusivos de cópia a alguém. Por exemplo, meu livro vai ser publicado por uma editora e ela tem o copyright desse livro. O que é? Ela tem direito exclusivo de fazer cópia desse livro. Então ela vai explorar economicamente essa obra. Então qualquer outra forma de cópia que não seja feita por aquela editora que eu escolhi, que eu fiz o contrato, ela é ilegal. Isso configura a contrafação, que é a pirataria. Faz de conta que eu seja um professor e eu quero estudar uma obra na sala de aula. Não tem como meus alunos comprar essa obra e não tem como eu comprar para todo mundo. Então o que eu fiz? Tirei xerox e distribuí na sala de aula. Eu não posso fazer isso, eu não posso distribuir, eu não posso tirar xerox, não posso fotocopiar um livro e distribuir, porque o direito de exclusividade de cópia é daquela editora. A única exceção de eu poder fazer a cópia daquele livro é eu tirar o xerox e guardar para mim mesmo. Se for para uso pessoal, pode. Mas se for para distribuir, não. O copyright, ele se torna alvo de discussões porque ele é muito difícil de ser fiscalizado. Imagina como que você vai controlar se as pessoas estão fazendo cópias da sua obra. A não ser que aquilo esteja prejudicando em uma larga escala uma determinada empresa ou pessoa, e que seja visível, ela não vai ver. Então criou-se uma nova forma de certificação, que é a Creative Commons, que é mais branda do que a copyright. Qual é a diferença entre as duas? Através da segunda, eu posso fazer cópias de determinada obra, posso distribuir
contanto que eu não ganhe com isso. Então não pode ser explorada economicamente. Então o direito de cópia ele não se torna exclusivo de uma pessoa ou de uma determinada empresa. Aí a obra pode ser reproduzida contanto que ela não seja vendida, contanto que ela não seja comercializada. Assim, se eu for dar a minha aula, eu vou poder tirar quantas cópias eu quiser, contanto que eu não venda essas cópias. Os direitos patrimoniais eles podem ser feitos através de contratos e tem empresas privadas que fazem esses registros, que fazem assinatura digital, que fazem criptografia, que datam a criação do arquivo, tudo isso para assegurar mais e trazer provas de que você é o criador daquilo e que é o dono daquilo. Para finalizar, eu vou fazer algumas considerações interessantes a respeito de alguns casos específicos que estão na lei e alguns casos que não estão na lei. O primeiro deles é a tradução, como que ficam os direitos autorais do tradutor. O tradutor, ele é também um titular de direito autoral. Então, eu penso numa obra de língua inglesa de um autor em inglês, do autor X. Eu adquiro a titularidade daquela obra, eu adquiro o direito autoral e escrevo a versão daquela obra em português. Por quê? A lei, ela acredita, ela fala que quando eu traduzo, quando eu escrevo uma versão em outro idioma, eu estou utilizando ferramentas de criação minha. Então, mesmo que a ideia, mesmo que a obra seja de outra pessoa, a tradução em si pertence a mim. Então, o direito daquela tradução pertence ao tradutor. Se você pretende traduzir a obra de algum autor, você precisa entrar em contato com ele e adquirir o direito, adquirir a titularidade para poder traduzir. Então, o direito autoral daquela obra traduzida vai pertencer a você. O direito da obra original vai continuar pertencendo ao autor. Então, vai ter vários titulares daquela obra. Coautoria da obra, quando a obra tem 2 autores ou mais, quer dizer que tem mais pessoas que participaram do processo criativo, do processo de editar, de criar, de revisar. Então, se essas 2 pessoas são reconhecidas como autores a partir do momento que elas participaram desse processo. Então, se você só revisou a obra, se você não colaborou com aquela obra, se você só deu um palpite naquela obra, se você foi um beta reader daquela obra, não quer dizer que você é coautor. O coautor ele tem que participar do processo de criação, ele tem que criar junto com o autor aquela obra. Os direitos autorais, os créditos autorais pertencem aos 2 e também a responsabilidade dos 2 de fiscalizar, de proteger e de cuidar da obra. A obra póstuma, ela fica sobre responsabilidade dos herdeiros. Não tendo herdeiros, ela é de domínio público. No caso da obra de domínio público, cabe ao Estado garantir a integridade dela. Então é ele que vai proteger os direitos autorais e vai cuidar de toda a documentação. A obra coletiva é uma obra feita por várias pessoas. Então, nesse caso, ela precisa de um coordenador. O coordenador que vai deter os direitos patrimoniais daquela obra. E todo o corpo que participou, todas as pessoas que participaram da criação da obra, vão deter os direitos coletivos. Os direitos autorais, nesse caso, vão ser... Os direitos morais, nesse caso, vão ser coletivos. Mas o direito patrimonial cabe a um coordenador. No caso de ghostwriter, que é um escritor contratado, né? Eu tive uma ideia, eu contrato uma pessoa para escrever aquela ideia. Então eu vou falar o que eu quero e ela vai escrever. Não existe legislação específica a respeito disso. Então, se você quer os serviços de uma pessoa para escrever para você, você precisa deixar bem claro os termos do acordo no contrato. É interessante você ter um advogado do lado que vai saber te explicar e te orientar a respeito disso. Porque aí só um contrato pode dizer o que pode e o que não pode fazer. No caso do pseudônimo, o autor ele se esconde
atrás da obra, ele não quer ser identificado. Então quem se apresentar como autor é que vai ter a autoria daquela obra. É importante ressaltar também que o ISBN ele não é uma forma de registro do seu livro. Ele funciona mais ou menos como se fosse o CPF do seu livro. Então ele é só uma maneira de identificação internacional que vai diferenciar a sua obra de outra e vai facilitar a localização, porque você entra lá na busca, digita o código do ISBN e encontra a obra, porque muitas obras têm nomes semelhantes, então para fazer diferenciação entre elas tem esse código que você também precisa pagar para fazer, você precisa ter o seu cadastro lá, basta entrar no site do ISBN, tirar todas as informações. Você também precisa pagar para fazer o seu. Ele não é uma medida de segurança, é apenas uma medida de identificação da sua obra. Bom, o tema é muito longo, não dá para falar de tudo em um vídeo, então eu vou gravar mais vídeos falando a respeito disso. Se você tem alguma dúvida, você pode deixar lá nos comentários, se tem alguma ressalva para fazer a respeito do vídeo, pode comentar abaixo. Não deixe de curtir e inscreva-se no nosso canal para receber as nossas novidades. Até a próxima!